Levante ao Senhor. Levante um altar de adoração aí no teu lar. Deixa o Senhor entrar na tua casa, entrar na tua vida agora. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, Enche esse lugar, Senhor. enche a minha vida. Espírito, Enche, Pai, os nossos corações. enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar. Diga isso a Ele. E em louvor te adorar. Esse é o nosso prazer, te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Sim, Senhor. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Diga isso a Ele, deixa Ele te ouvir. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Nós entregamos a nossa vida a ti, Senhor. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Derramamos o nosso coração diante de ti, Jesus. Recebe a nossa adoração. Vem sobre esta família. Recebe, Vem Senhor. sobre as casas. Vem. Enche, enche, enche. Enche, Enche as nossas vidas. Tu és adorado. Aleluia. Tu és
soprar neste lugar. Vem, Espírito Santo, com o teu fogo. Vem queimar, Senhor, os nossos corações. Vem, Espírito Santo, nós te desejamos. Tu és o motivo de estarmos aqui, Senhor. Declaramos o teu nome para todos sempre. Exaltamos o teu nome, ó Rei Jesus. Te exaltamos, Pai, te entronizamos aqui neste lugar. Adoramos o teu nome, ó Rei Jesus. Declare o teu amor a Exaltamos Ele. o teu nome, ó Rei Jesus. Declaramos o teu nome, ó Rei, a ti. Aleluia. Aleluia. Como é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Como é maravilhoso, Pai, receber o teu toque e ser renovada por ti. Espírito Santo, doce Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, tu tens liberdade para agir no nosso meio. Tu tens liberdade para tocar as nossas vidas. Espírito Santo, eu anseio pela tua presença. Eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti. Espírito Santo, vem saciar a minha sede, vem alimentar a minha alma, vem alimentar, Senhor, encher o meu coração com a tua presença, como eu te desejo, Espírito Santo. Eu convido você mais uma vez, aonde você está, você que se faz presente aqui, a declarar o teu amor ao Senhor. Ah, Pai, tu és bom, em todo tempo tu és bom. Agradeça ao Senhor pela tua vida. Obrigada, Jesus, porque quando olhamos para essa cruz, vemos que ela está vazia. Que amor é este? Derrama, Senhor, deste amor sobre nós. Derrama, Senhor, deste amor sobre a tua igreja. Eu quero amar como o Senhor ama, Pai. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Declare isso a Ele. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Se você conhece essa canção, abra os teus lábios e declare. Amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço
valor só encontro em ti. Vamos declarar. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Sim, Senhor. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Aleluia. Como é bom, Pai, poder declarar que eu pertenço a Ti. Eu pertenço a um Deus de amor. Eu pertenço a um Deus que tem cuidado de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amado de uma forma sobrenatural. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de Te adorar. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de levantar as nossas mãos e Te exaltar. Abrir os nossos lábios e dizer o quanto nós Te amamos. Obrigado, Espírito Santo. Nós vamos estar declarando mais um pedacinho dessa canção. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós também queremos abençoar você que já trouxe aqui durante essa semana na igreja. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu sustento. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil
Abençoa, Pai, todas as famílias, Senhor, que depositaram o seu dízimo, a sua oferta, aqueles que trouxeram aqui, Pai. Que a tua mão seja sobre cada família e que o Senhor repreenda o devorador de cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar o irmão Wilson aqui à frente. Nós vamos ter o momento da palavra. Deus tem muito mais para falar conosco. Deus quer continuar derramando da sua presença sobre nós. Irmão Wilson, pode vir até mais aqui o meio. Nós vamos abençoar a tua vida. Espírito Santo, eu quero te louvar, Pai, pela disposição do coração do irmão Wilson. Eu sei que o Senhor já falou com ele. Derrama sobre ele, Pai, a autoridade e sabedoria, para que ele possa ministrar a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Nós estamos com os nossos corações abertos para receber a tua palavra. Tu tens liberdade para agir aqui no nosso meio, Senhor. Amém e amém. Os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui esta noite trabalhando e também aqueles que estão nos acompanhando através da rádio Campo Aberto e também das plataformas das mídias sociais, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Eu louvo ao Senhor, primeiramente, pelo fôlego de vida, por Deus ter nos concedido mais um dia de nós estarmos na casa do Senhor também, adorando o Senhor. Também louvo a Deus pela Igreja Metodista, por cada um dos irmãos que tem medido esforços para ajudar na obra do Senhor. Também louvo a Deus pelas lideranças da igreja, pela confiança que Deus tem depositado em nós, os irmãos, os líderes, os coordenadores têm depositado em nós. Então eu sou muito grato a Deus por essa confiança, que Deus possa abençoar grandemente. Quero dizer para os senhores que aprendo muito com vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de observar bastante e eu gosto de escutar os irmãos que louvam, os irmãos que ministram, o louvor, que ministra a palavra. Eu gosto de escutar cada um dos irmãos porque são pessoas que têm algo para nos ensinar. E se nós queremos chegar lá no topo, nós precisamos acompanhar, ter humildade de aprender, e eu tenho aprendido com cada um de vocês. Esses dias eu estava olhando o Cafu trabalhar, e cada serviço que ele ia fazer, ele tinha uma ferramenta, e eu aprendendo com ele ali, e Deus ministrou no meu coração uma palavra, que não existe, Cafu, batalhas difíceis, existe ferramentas erradas, né? Não tem serviço difícil, existe ferramentas erradas. Irmãos, eu louvo a Deus de coração, irmão, não é de demagogia não, sou muito feliz, porque esses dias, esses anos que nós estamos aqui, nós temos aprendido muito. Tem pessoas, irmãos, que eu gosto de ouvir, que falam palavras bonitas, Jefferson, depois eu vou procurar no dicionário para poder entender, irmãos. Pessoas que têm uma voz doce, irmãos, para ministrar a palavra de Deus, irmãos. Eu sou um privilegiado, irmãos, de estar aqui juntamente com os irmãos. E o que eu posso fazer é me colocar à disposição de cada um de vocês para contribuir para o reino de Deus e para que a obra do Senhor cresça novamente. Então, irmãos, para dar uma quebrada de gelo, vamos então para a palavra do Senhor. Nós
estamos falando sobre como nós podemos nos organizar para viver as promessas de Deus. E eu acho que todos nós conhecemos e sabemos que há muitas promessas de Deus, mas a pergunta que paira na nossa mente, no nosso pensamento, é por que muitas pessoas não recebem essas promessas. Existem várias promessas, seja individual, seja para uma cidade, para uma nação, mas por que muitas pessoas não recebem? E eu ali, analisando, encontrei que tem promessas que são condicional à nossa obediência e à nossa atitude. E tem também as promessas incondicional, que são promessas que não dependem de nós. Um exemplo nós podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 15, se eu não estou enganado. Quando o homem perde ali a sua intimidade que tinha com Deus, aonde ele acaba pecando, e Deus é interessado em restabelecer novamente a comunhão com o ser humano. Ele faz uma promessa dizendo que nasceria alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. E quando nós olhamos no Evangelho de João 3:16, nós encontramos que a promessa se cumprindo, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Então essa promessa incondicional não depende de nós, irmãos, depende só de Deus. Mas o tema que está em pauta é me organizando para viver as promessas de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32 e o versículo 28. Livro de Gênesis, capítulo 32 e o versículo 28, que diz assim: Então disse: Já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Somente esse versículo, irmãos. Então, nós podemos vermos aqui uma promessa, irmãos. Eu quero me ater a esse versículo somente, aonde a palavra de Deus diz assim, que o anjo falando para Jacó, dizendo que ele não se chamarás, e chamarás nós podemos entender que está no futuro. Deus estava mudando o nome de Jacó, mas ainda não era naquele momento, ou seja, futuro. E aí está uma dificuldade nossa, porque muitas vezes nós recebemos as promessas de Deus e a nossa vontade é que ela se cumpre imediatamente, mas eu acredito que Deus faz uma promessa para nós no presente, mas somente no futuro. Em alguns casos, teve algumas exceções sim, que Deus datou uma data para se cumprir, mas quase sempre as promessas que Deus faz para nós estão no futuro. E quando nós falamos de futuro, nós entendemos que Deus, irmãos, Ele revela para nós as promessas, mas os caminhos Ele deixa por conta de nós. Porque imagine se Deus revelasse o caminho para nós, até nós triunfar as promessas que Deus tem para nós, nós íamos desistir. Então eu acredito, irmãos, que, não sei se de repente você quiser anotar, pode anotar aí, pega sua caneta e anote. Por trás de todas as promessas existe um processo. Todas as promessas que Deus fez para mim, para você, existe um processo.
E nós temos que percorrer esse processo. Quando nós olhamos para a história de José, Deus ele faz a promessa para ele ali, mas não revela o caminho qual ele vai seguir para alcançar as promessas. E algumas histórias diz que uns falam em 13 anos, outros falam 14, 15, se passaram até José cumprir as promessas na vida de José. E ele percorreu um longo caminho, qual já é do conhecimento de todos nós. Davi, quando foi ungido pelo profeta Samuel, não foi no mesmo dia ou no outro dia que ele assumiu o trono. Também teve que passar por um processo. E aí que de repente muitas pessoas acabam desistindo, porque a gente olha, às vezes, irmãos, para os nossos pastores, os nossos líderes, as pessoas que coordenam o ministério, e a gente acha que é fácil que eles chegaram ali, caíram de repente ali naquele ministério, mas o que a gente não sabe é o processo que eles passaram, as noites mal dormidas. A gente não sabe o sacrifício que eles fizeram para estar de pé, liderando a si mesmo e também liderando um ministério ou quem sabe uma igreja. Olhamos para o pessoal que louva, mas todos passaram por um processo. Ontem nós comentávamos com algumas pessoas sobre questão de tocar instrumento, e nós conversávamos ali sobre a elegância que tem de se tocar um violão, mas nós começamos a analisar que não era para nós, porque senão ia marcar as nossas mãos. Sai louvor que toca a alma, nossa, toca o céu através do louvor, mas você olha na mão das pessoas que exercem essa função de levita, eles têm a marca nas suas mãos. Então nós temos que percorrer esse processo. E daí você pode perguntar, mas Wilson, como nós podemos nos organizar para viver as promessas de Deus? Quando nós olhamos para o livro de Lucas, capítulo 24 e o versículo 49, nós vemos Jesus fazendo uma promessa para os discípulos também. Livro de Lucas, capítulo 24 e o versículo 49, que diz assim: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O que chama a minha atenção, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, é essa frase aqui, essa aqui, ó, que fique na cidade até ser revestido do poder do alto. E essa espera, irmãos, se nós temos alguma promessa, irmãos, que é palpável para nós, a gente já fica ansioso, fica preocupado. Imagine Jesus fazendo essa promessa para os seus discípulos. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, algo impalpável. A ansiedade que tomou conta do coração dos discípulos. E esse primeiro ponto que eu gostaria de destacar, como nós podemos nos organizar para viver as promessas de Deus, é termos paciência e controle emocional para nós, uma ferramenta de repente que vai ajudar a nós trilhar esse longo caminho até nós chegarmos rumo ao lugar desejado, que Deus vai nos alcançar as promessas. Então, os discípulos ali ficaram preocupados, porque havia uma promessa, mas eles tinham que esperar. E muitos, de repente, resolveram voltar às suas funções antigas, como Pedro, pescar novamente, porque o tempo passou, e ali de repente, eles esperando aquela promessa que Jesus tinha feito para eles. Quantas vezes, senhores e senhoras, amigos que estão aqui, que nos ouvem, que às vezes nós queremos
voltar novamente, porque de repente a promessa de Deus ainda não se cumpriu nas nossas vidas. E muitas vezes, me desculpe, senhoras, a expressão, mas muitas vezes nós somos como o pandeiro, do lado que vira, alguém está sentando a mão em nós. Mas é o caminho, é o processo que Deus tem para as nossas vidas. Porque lá na frente, Ele vai recompensar o nosso esforço, as nossas lágrimas. E aí nós precisamos ter paciência, ter essa palavra bonita que está na moda, que o pessoal da área do coach está falando, conhecimento, inteligência emocional, para conseguir gerir as suas emoções, para ter paciência, para esperar a hora certa que Deus vai cumprir a promessa nas nossas vidas. Quantas pessoas talentosas, pessoas que eu conheço, vocês conhecem, pessoas que tinham um talento, que exalava a Deus através das suas vidas, pessoas que tinham promessas maravilhosas, mas que não souberam esperar o tempo certo de Deus, que a promessa fosse se cumprir na sua vida. E muitas vezes nós não esperamos o tempo certo. Eu achei legal uma frase do pastor Tiago Brunet, vou honrar a fonte, que diz assim: toda vez que você, em vez de esperar a promessa, der um jeitinho seu, você vai fazer como Abraão, vai fabricar um Ismael e gerar dificuldade para Isaac. Então todas as vezes, irmãos, que nós tentarmos dar o nosso jeitinho, de tentar resolver que as promessas se cumprem, nós vamos acarretar, trazer dificuldade para nós e para a nossa família. Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês que estão aqui, com aqueles que nos ouvem, nós precisamos esperar e ter o controle emocional. Um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês tire o Egito do seu coração. Todos nós conhecemos o povo lá, 430 anos na nação do Egito, sofrendo, sendo açoitada, sendo escravizada. E Deus, um belo dia, tem uma promessa, escuta o povo, se lembrou que tinha um Deus. E eles começam a buscar a Deus, e Deus ouve, Deus levanta Moisés para ir buscar o povo lá, resgatar o povo, e Deus tira o povo do Egito. E Deus começa a abençoar a galera lá. Se fazia sol, Deus providenciava lá, de repente, aqui vou usar uma linguagem, um ar-condicionado. Quando estava frio, Deus aquecia o povo, tinha carne, tinha pão, tinha roupa. Mas a terra, o qual Deus tinha falado para eles, era uma terra boa mesmo, que manava leite e mel. Mas eles ainda, pastora Selma, eles não tinham tirado o Egito do seu coração. Eles saíram do Egito, mas não tiraram o Egito de suas vidas, porque eles começaram a sentir saudade, cafu, do pepino, do alho, e começaram a questionar Moisés, questionar a Deus, se valia a pena eles ter saído. Vejamos nós, senhores, eles não estavam lá numa colônia de férias, eles não estavam lá passando um período de férias, eles estavam sendo escravos. Pepino, alho, de repente se alimentavam com os restos da mesa de Faraó, com as águas sujas do rio Nilo. Deus, ele pega essas pessoas e dá um banho de graça, dá alimento para eles, dá roupa, dá proteção, opera um milagre extraordinário, como a passagem do Mar Vermelho, e o povo ainda está querendo voltar novamente. Então muitas vezes nós precisamos, irmãos, para nós nos organizar, para nós vivermos a promessa de Deus, nós precisamos tirar o Egito de dentro do nosso coração, porque muitas vezes nós carregamos as coisas lá do passado ainda, que de repente nós não contamos para ninguém, mas aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, conhece o que há no íntimo dos nossos corações. E às vezes nós queremos abençoar, nós queremos ser abençoados,
Nós brigamos com os nossos coordenadores, com os nossos pastores, e muitas vezes as pessoas saem falando: mas aquela igreja não é para mim, aquela igreja lá não tem a presença de Deus. Mas como, meu irmão, irmãos e irmãs, que as pessoas querem a presença de Deus, se o Egito está dentro do coração delas, ainda não se libertaram, e querem viver as promessas de Deus. O que o Egito significa para nós? De repente, para muitas pessoas, estou falando no contexto geral, significa de repente o vício das drogas, da prostituição, do álcool, da pornografia. Mas Deus fez uma promessa para mim, que legal, Deus fez uma promessa para você, bacana. Mas eu tenho orado, que bom. Irmãos, uma coisa que eu aprendi também: a nossa vida não resolve somente através da oração dos irmãos. De repente o pastor Lucas, a irmã, líder do ministério de oração, ora pelo Wilson aqui, dizendo, profetizando de repente para mim, mas ao sair lá fora novamente, eu me contamino com as coisas desse mundo. Me desculpe, senhores, mais uma vez usar uma palavra chula. De repente faço como porco, volto novamente fuçar as coisas que não agradam ao Senhor, e eu quero viver a promessa. Eu quero questionar o Senhor: por que ainda Deus não abençoou? Por que Deus abençoou o Heron, a Vanessa? Por que Deus abençoou a Camila? E por que Deus não abençoou a mim? Porque eu ainda estou com o Egito dentro do meu coração. Quantas pessoas: Wilson, mas eu queria que o meu casamento fosse abençoado. E eu oro para que o seu casamento seja abençoado. Mas você tirou o Egito de dentro do coração? Será que você consegue, com a tua sinceridade, dar o seu celular para a sua esposa ver? Ou será que você tem uma conta escondida, com alguns nomes fictícios? Eu venho para a igreja e me acho no direito de querer desfrutar das promessas de Deus. De repente eu engano o meu líder de jovem, que está representado aqui, o Jefferson. O Jefferson fala uma coisa muito interessante, eu ouvi ele falar essa semana, e eu quero honrar a fonte, por isso que estou citando o nome dele, que o nosso ministério, Jefferson, começa na nossa casa. Eu quero ser abençoado, mas será que eu quero tirar o Egito que está no meu coração? Wilson, mas é assim, irmãos. De repente eu escondo, de repente só eu sei, mas Deus, Ele conhece todas as coisas, conhece o íntimo dos nossos corações. E muitas vezes, irmãos, a gente fica nervosinho, como aquele irmão do filho pródigo, daquele irmão, daquele rapaz que saiu pelo mundo. Ele ficou bravo com o seu pai, mas o Senhor, ele saiu, gastou tudo, a herança, e o Senhor acolheu ele novamente. O Senhor nunca me deu nada. E o pai diz: mas não precisava dar, você estava dentro da casa, não precisava pedir, tudo é seu. Precisamos, irmãos, tirar o Egito do nosso coração. Um outro ponto, terceiro ponto. Essa palavra, irmãos, Deus me deu esses dias num devocional. Eu até comentei nas redes sociais, que faça uma formatação na sua rede network ou na sua rede de contato, para ver como está a sua rede de contato. Abraão era um cara de oração, é um cara que teve fé, é o pai da fé.
Quem sou eu para criticar? Não é isso que estou criticando. Deus deu a visão para ele. E ele teve a coragem de sair da sua zona de conforto, trilhar um caminho que ninguém conhecia. Ele ouviu uma voz dizer para ele, prometer algo, fazer uma promessa para ele. E ele tem essa fé. E Deus diz para ele: Abraão, saia do meio da tua parentela. Mas Abraão tinha na sua rede network, na sua rede de contato, um cara chamado Ló. Sobrinho é parente, irmãos? Abraão levou esse camarada. E Deus falou para ele: Abraão, saia do meio da tua terra e da tua parentela. A ordem foi clara. Deus falou com Abraão, mas ele deixou na sua rede de contato esse camarada chamado Ló. E todos nós conhecemos que tribulação foi a vida de Abraão por causa desse cara. Que dor de cabeça que ele trouxe para Abraão. Abraão passou dias difíceis, dias de repente de dificuldade, porque ele levou o infeliz de Ló junto com ele. Quem, irmãos? Eu, você, nós estamos carregando junto com nós, porque às vezes a gente ora, a gente busca o Senhor, a gente consagra, você é dizimista, você é ofertante, você ajuda na obra do Senhor. Mas por que Deus, irmãos, eu vejo todo mundo sendo abençoado, eu vejo as pessoas prosperando, mas será que eu não estou carregando um Ló junto comigo? Quem são as pessoas que eu tenho na minha rede network? Quem são as pessoas que têm trilhado o caminho junto comigo? Ah, Wilson, mas eu não tenho como descobrir. Tem sim. Todos os dons, irmãos, são importantes, mas eu aprendi na minha caminhada na fé, irmãos. Um dia alguém chegou e sentou e falou comigo: Wilson, todos os dons são bons, são maravilhosos, mas tem um em especial. Tenha o dom do discernimento. Quantas pessoas líderes, quantas pessoas da vida secular, que de repente entraram em uma grande dificuldade porque faltou visão para eles, estava acompanhando de repente uma galera que não agradava ao Senhor, uma galera de repente que vivia na iniquidade. Abraão sofreu as consequências, e Deus parou de falar com ele. A Bíblia diz, irmãos, não é eu que estou falando aqui para nós ganhar tempo, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus cessou de falar com Abraão. Abraão tinha uma amizade íntima com Deus, mas a partir deste fato Deus cessou de falar com ele. Quem sabe Deus responde a sua pergunta. Amigo, senhores que estão aqui esta noite, que nos ouvem aqui na nossa cidade, ou de repente em outra cidade, na 6ª região, Paraná, em outros lugares que nos ouve. Quem sabe você tem questionado pelas madrugadas, quem sabe você tem se colocado em oração, em uma batalha, tem chorado, tem pedido ao Senhor o porquê que Deus não responde você. Às vezes é um período, irmãos, às vezes nós necessitamos, às vezes Deus se cala mesmo, mas às vezes nós estamos carregando Ló nas nossas vidas, e as promessas não se cumprem. E aí vem a pergunta: me organizando, como me organizar para viver as promessas de Deus? E Ló às vezes está escondidinho.
E a Bíblia diz, irmãos, que a partir do momento que Abraão se separou de Ló, Deus voltou a falar com ele, pastora. Que coisa! Não precisou ele consagrar, não estou dizendo que não precisa, irmãos, né? Todos nós estamos da igreja, todo mundo sabe, irmãos, as suas obrigações. Mas ele eliminar Ló, da sua rede network, que Deus voltou a falar com ele. Abraão, erga os olhos e veja, receba a promessa. Tem amizade, irmãos. Há dias, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração. Se vocês pegarem as ministrações que, pela misericórdia de Deus, eu tenho vindo aqui, irmãos, compartilhar com os senhores, vocês vão perceber, irmãos, que eu sempre estou batendo. Porque, irmãos, pessoas boas estão, irmãos, carregando Ló com elas, e às vezes questiona-se, viu, mas por quê? E a gente, às vezes, irmãos, fica com vergonha, porque às vezes é pessoa mais entendida do que a gente, às vezes pessoas de oração, e às vezes você fica meio sem jeito de falar para elas assim, ó, meu amigão, tire Ló da sua vida, tire Ló da sua vida, que Deus vai falar, e a promessa vai se cumprir na sua vida. Quarto ponto, irmãos, quarto e último ponto, cuidado com quem você faz aliança. A história no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, se eu não estou enganado, não pedi para os irmãos, e nem vou só para os irmãos, podem conferir lá na casa, irmãos. Ele relata a história para nós de um rei chamado Josafá. Ô camarada, gente boa, próspero, cara reto. Deus começou a abençoar ele. As pessoas começaram a vir trazer presente para ele. E ele foi crescendo o seu reino. Josafá reinava sobre o reino do sul, Judá. E ele começou a prosperar, Deus começou a abençoar. Era o cara. Mas acredito, irmãos, se aliançou com um cara que Deus detestava, se aliançou com um cara que Deus tinha desprezado, um cara que não tinha poder na sua própria casa. A sua mulher, a depravada da Jezabel, governava a nação, e ele era um zero à esquerda, idólatra, levou a sua mulher a matar por causa de uma terra. Deus abominava Acabe. E por que um cara gente boa como Josafá foi se aliançar com esse cara? E ele estava vivendo as promessas de Deus, ele estava seguindo o caminho que Davi seguiu. Josafá não era um Zé Ninguém da vida, um Wilson da vida, não. Era um cara inteligente. Mas as alianças erradas nos expõem às más influências. Josafá foi influenciado por Acabe. Este convenceu a lutar em uma guerra desnecessária. Não era a guerra de Josafá, mas a má influência de Acabe levou a esse rei chamado Josafá a se expor. Aí ele diz assim, pode dizer assim, não, mas é de Israel, é do povo de Deus. Irmãos, pastor Tiago Ney disse que os que nos ferem são as pessoas próximas a nós, os estranhos só nos decepcionam. Josafá falou para Acabe, vamos consultar o Senhor.
Mas Acabe não queria dar ouvido para os profetas de Deus, porque ele queria ouvir os profetas que massageavam o seu ego, que falava coisas bonitas para o seu coração. E Josafá entrou nessa barca furada. Quantas vezes, irmãos, nós temos se aliançado com pessoas erradas? Eu não sou juiz, não estou condenando você, se eu estou falando isso, irmãos, não é porque alguém falou, Wilson, fale isso, não, irmãos. Eu falei com a Suzana, esses dias eu falei, Suzana, escreva essa mensagem para mim, dê uma olhada se não tem erro, porque essa não está no Google. Deus me deu lá no meu trabalho, irmãos. Quantas vezes nós temos se aliançado com pessoas erradas, irmãos, pessoas que Deus abomina. Acabe era uma pessoa, irmãos, que Deus não gostava, não porque Deus queria o mal, mas ele fez mal. Fez a sua esposa assassinar um homem inocente, porque ele queria, como uma criança, queria uma terra lá, uma terra boa lá. E essa aliança errada de Josafá pôs Josafá em grande perigo. 2 Crônicas capítulo 18, versículo 29 e 31. Eles subiram para a guerra, e o pessoal cercou o carro onde estava Josafá, e a ordem do rei, do povo que estava lutando contra Acabe, falou assim, não faça mal a ninguém, somente contra Acabe. E de repente Josafá se viu ameaçado, pastora Selma, com as lanças, com as flechas, com as espadas, ia perder a vida dele, esse infeliz. O que foi fazer? Por que ele foi se aliançar com Acabe? Colocou a vida dele em risco. Aí ele lembrou e pediu socorro para o Senhor, e o Senhor teve misericórdia dele, e Acabe não se escapou. Quantas vezes, irmãos, nós temos agido como aquele capitão do barco aonde Jonas, ou Fujão, entrou. Esse capitão de repente tinha que ter um controle das pessoas que embarcavam no seu navio, mas de repente faltou visão. Hoje nós conversávamos com uma colega de trabalho sobre liderança, sobre gestão, e a gente comentava sobre a pobreza de ideias que tem assolado as lideranças, não digo as lideranças eclesiásticas, mas digo a liderança de um termo geral. Pessoas capacitadas, pessoas que têm um potencial, que pode se apoderar, porque são pessoas conhecedoras, mas não tem visão, e se aliancia com qualquer um que aparece. Cuidado com as pessoas com quem você está fazendo aliança, cuidado com as pessoas que você está chamando de aliados. Josafá falou assim, não, o meu povo é seu, a tua guerra é minha. Ah, Wilson, mas eu conheço fulano de tal. Josafá também conhecia Acabe. E às vezes, irmãos, nós temos colocado trazido para as nossas vidas, temos colocado dentro das nossas casas. É como disse o Jefferson, eu já honrei a fonte com a frase que ele falou, que o nosso ministério começa no nosso lar. Quantas vezes as nossas alianças, irmãos, dá frutos às vezes ruins que nós levamos para dentro do nosso lar, porque às vezes é bonitinho, porque às vezes se expressa bem, porque às vezes tem um bom vocabulário, se veste bem, mas e a vida? Quem é a vida desse cidadão que anda? Será que ele consegue chegar no comércio da cidade, bater no peito e ter o seu nome limpo?
Quem é esse Wilson que quer liderar de repente algumas pessoas? Será que ele é marido de uma mulher só? Será que o Wilson é exemplo? As pessoas têm que conhecer o Wilson para se aliançar. E aí as promessas não vêm. E nós perguntamos: quem poderá nos ajudar? Esse capitão colocou dentro do seu barco Jonas, e olha a tribulação que ele passou. Perdeu a embarcação. Quando ele descobriu, ele jogou Jonas, mas isso de repente era tarde demais, mas ainda bem que conseguiu manter o seu navio. Irmãos, se nós queremos viver as promessas de Deus, nós temos que começar a fazer uma reflexão nas nossas vidas. Deus, Ele continua o mesmo, irmãos, curando, batizando, salvando. Ele continua o mesmo abençoando, mas precisa de nós, irmãos, das nossas atitudes. Precisamos, irmãos, saber esperar, ter o controle emocional, tirar o Egito do nosso coração, fazer uma formatação na nossa rede de network e cuidar com as pessoas que nós fazemos aliança. Não lute contra o tempo, faça dele o seu parceiro. Se precisar, aprenda algo sobre a estação que você está vivendo. Conheça as pessoas, porque o seu Deus você conhece. Ele não é um Deus de mentira, Ele continua abençoando. Convido os senhores para se colocar de pé, e chamo aqui o pessoal do louvor para estar louvando. Agradeço a Deus pela oportunidade, e aquilo que eu não pude explicar, que o meigo Espírito Santo possa esmiuçar em nossos corações. Amém. Quero convidar você para fechar os seus olhos por mais um tempo. A palavra do Senhor diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Há promessas para nossas vidas. Há promessa para o teu lar, para a tua casa. Espírito Santo, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje é noite de oração, noite de clamor. Coloque mais uma vez o teu coração diante dele. Oh Espírito Santo, fala conosco. Queremos viver, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor. Vem ser o nosso auxílio, Pai. Sozinhos não conseguimos. Precisamos de Ti, Senhor. Fale com Ele aonde você está. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Há muitas promessas para nós. Espírito, Crê somente. enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche
ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Queremos te ouvir nesses dias, Senhor. Coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero Sim, Senhor. Cremos nas tuas promessas, ó Pai. Nos ensina a esperar em Ti, ó Deus. Administra essa palavra a tempo no nosso coração, Pai. Eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. 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 Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Eu quero chamar aqui à frente o nosso pastor, o pastor Lucas. Quero cumprimentar a amada Igreja do Senhor com a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Campo Aberto, você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te renove todos os dias em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um importante recado para a igreja de Laranjeiras, para esta igreja. Esta semana, o bispo João Carlos, o nosso bispo, concedeu uma licença de 2 meses para o pastor Wendel. Então, nos próximos 60 dias, temporariamente, eu fui designado aí pelo bispo como pastor responsável pela condução dos trabalhos da igreja aqui em Laranjeiras do Sul. Quero dizer que já estou à sua disposição. Se você precisar conversar, se você está precisando de um atendimento, conte comigo, que você possa procurar a nossa secretária, converse com a irmã Suzana, que ela está organizando aí os nossos atendimentos. Quero louvar a Deus
pela vida do irmão Wilson, que trouxe essa palavra, pela vida dos irmãos e irmãs que se dispuseram a organizar esse culto com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Também quero aproveitar e deixar um convite. Todos os dias, pela manhã, às 7h10 da manhã, nós temos um devocional na página do Facebook, Igreja Metodista Rio Bonito do Iguaçu. Se você quiser acompanhar, é uma forma de estarmos caminhando mais próximos, mais juntos. E também estamos começando uma jornada de preparação para a Páscoa. E se você quiser estar conosco, é só procurar no Facebook da Igreja Metodista em Laranjeiras do Sul. Ali já tem algumas informações. Estaremos caminhando mais próximos, dessa forma, diferente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social. Tá? Que Deus nos abençoe nesse período. Em virtude dos decretos estaduais, municipais, nossos cultos tendem a continuarem, permanecerem online. Então, a importância de estarmos conectados. E também dizer que no próximo culto, domingo agora, nós teremos a presença do nosso bispo João Carlos, estará conosco, estará ministrando, que você possa se organizar, agenda aí no seu celular, para que possamos todos juntos estar louvando, agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou impetrar a bênção. Se você puder estender a sua mão aí onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, que a paz que excede todo entendimento, que a bênção de Deus Pai, o amor, a comunhão, a consolação do Filho e do Espírito Santo seja com a sua vida, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana, se cuide daqueles que você ama, e domingo estaremos juntos, louvando, cantando e adorando o nosso Deus. Fica com o Senhor, Deus te abençoe e até domingo.